Olá, olá, amados! Olá, amados de Jesus, tudo bem com vocês? Pastor Christian passando novamente aqui para cumprir a nossa missão. O Senhor Jesus nos deu a missão, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, A ordem que nós temos recebido da parte de Deus nesse tempo é: pregue a palavra, insta tempo, fora de tempo, quer oportuna ou quer não. Então essa é uma ordem que temos recebido da parte do próprio Senhor e nós queremos ser fiéis a esse mandato, a esse chamado, a essa missão que recebemos da parte de Deus. E Deus colocou uma mensagem agora há pouco para estar compartilhando com você na noite de hoje, ok? Então tem uma mensagem da parte de Deus aqui para compartilhar e quero colocar um tema nessa mensagem. Antes de continuar, nós vamos estar orando. Acabei de receber a notícia agora, embora eu seja um cidadão catarinense, passei o dia na estrada hoje. Quarta-feira é um dia que eu levo o meu filho, Levi Marcos, para um atendimento especial na cidade de Camboriú. Então quarta e quinta-feira são dias intensos, então a gente nem sempre tem acesso às informações assim tão rápido, E acabei de ter a notícia dessa tragédia que aconteceu aqui em Santa Catarina. Talvez alguém que é de outro estado possa entrar em contato com essa gravação. No dia de hoje aconteceu uma tragédia, onde uma pessoa entrou numa creche, segundo a informação que eu tive, e ali tirou a vida de 4 crianças, e deixou ainda outras crianças, parece que 5 crianças ficaram feridas. Então eu quero começar essa live aqui orando, o que a gente pode fazer aqui à distância nesse momento, orar pelas mães, pelos pais, pela família dessas pessoas que perderam seus filhos, que com certeza, nós que somos pastores, por tudo que eu já aprendi, estudei nessa vida, eu desconheço, Eu desconheço dor maior do que a perda de um filho, Eu acredito que a pior dor que alguém pode experimentar é a perda de um filho, Porque afinal de contas, o normal é que os filhos enterrem os pais e não os pais enterrem os filhos. E quando isso acontece, a dor, o luto, ele é descomunal, Eu já presenciei pessoas muito próximas que perderam seus filhos e realmente é inexplicável. Só quem passa esse tipo de dor é que sabe do que a gente está falando. Então eu quero começar essa live orando por essas famílias. Você que vai entrar em contato com essa gravação, se una a nós. Depois na sequência eu quero compartilhar aqui uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para esse dia, para esse tempo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite nos colocar diante do Teu trono e te pedir, Pai, pela família dessas pessoas que perderam seus filhos, perderam seus entes queridos no dia de hoje, lá na cidade de Blumenau, Pai. Em nome de Jesus, nesse momento enquanto oramos, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, que o Teu Santo Espírito, Pai, possa fazer visitação a essas famílias, trazendo consolo, trazendo alento, trazendo conforto, Pai. Nós não temos poder, Pai, para remover a dor, para remover a tristeza, a angústia, a dor que está no coração dessas mães, desses pais nesse momento. Mas Tu, Pai, que és uma fortaleza no dia da angústia, envia Teu Espírito Santo, envia Teu consolo, Pai, trazendo alívio, refrigério, paz, conforto a esses pais, a essas mães, a esses familiares que perderam seus filhos no dia de hoje. Em nome de Jesus, Senhor, ouve a nossa oração e a oração de muitos que nesse momento estão se solidarizando, Pai, com esse momento tão difícil para essas famílias que perderam seus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pedimos ainda, Pai, que Teu Espírito Santo nos conduza durante a gravação, a exposição dessa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. Inspira-nos e fica conosco, Espírito Santo,
toma-nos em tuas mãos e nos dirige durante esse momento que nós vamos passar aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Difícil, né? Começar a gravação de uma palavra com essa notícia. Mas, vamos lá. 1 João, primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 16 ao 19. Primeira carta de João, capítulo 3, do 16 ao 19. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, você pode ler juntamente comigo. Eu vou estar fazendo a leitura na versão da Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra de Deus: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ponto de interrogação. Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como, diante dele, tranquilizaremos o nosso coração. Amém, queridos? 1 de João, capítulo 3, do 16 ao 19. O amor que se exige de um cristão é um amor sacrificial, é um amor de sacrifício próprio. Embora não muitos sejam chamados a sacrificar as suas vidas, todos podem, a exemplo de Jesus, não é? E os apóstolos que deram a sua vida na época de Jesus, todos nós podemos contribuir também sacrificialmente com aquilo que temos, com aquilo que o Senhor, com aquilo que nós carregamos, com aquilo que nós possuímos. Ou seja, todos os recursos materiais e talentos espirituais que o Senhor nos confiou. Os verdadeiros filhos de Deus não somente devem renunciar ao pecado, mas também devem demonstrar seu novo nascimento, assumindo a própria natureza de Deus. Então, a primeira carta de João, a gente aprende que quem pratica o pecado é do diabo. Mas não basta apenas, no processo de novo nascimento, não basta apenas abrir mão do pecado, repudiar o pecado. Além de repudiar o pecado, se de fato nascemos de novo, o cristão precisa assumir uma nova natureza. E é uma natureza de amor. De ter o amor como uma prática diária e real. O amor, ele é a virtude, considerada a virtude sublime. 1 Coríntios 13, 2 diz: ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada, absolutamente nada seria. O amor também é considerado o primeiro fruto do Espírito. Primeiro fruto do Espírito, conforme Gálatas 5. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Então o primeiro fruto, primeiro gominho aí do fruto do Espírito Santo é o amor. Ok? Não tem como manifestar Deus, manifestar a essência de Deus sem o amor, porque o amor é a própria essência de Deus. A palavra de Deus diz ainda em 1 João que Deus é amor. Então o amor é o primeiro fruto do Espírito e ele é a prova da verdadeira fé. Em Gálatas, versículo 6, diz: pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor.
Gálatas 5:6. Então, em Cristo Jesus, amados, o que realmente importa, o que faz a diferença, é a fé que opera pelo amor. Ok? Guarda isso daí, a fé que opera pelo amor. O amor é a maior evidência para sabermos se alguém está ou não em Cristo. Como é que eu sei que alguém está em Cristo, né? A Bíblia diz que Jesus é a videira verdadeira, o seu pai é o agricultor, e nós somos os ramos, né? Que deveriam estar ligados, conectados à videira que é Cristo. Como é que eu sei que alguém está em Cristo? Como é que eu sei que alguém está ligado a essa videira e, portanto, consequentemente, vai produzir fruto? Quando eu estou em amor. O amor é a maior evidência para sabermos se alguém está ou não em Cristo. 1 João 2, versículo 5. 1 João 2, 5 vai dizer: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Né? Então, e nisso conhecemos que estamos nele, quando praticamos o amor. Amém? O amor que temos pelos outros nos dá a segurança de que saímos do caminho das trevas e da morte para o caminho da luz e da vida. 1 João 2, 9, e no versículo 11 ainda diz, eu vou ler 1 João 2, do 9 ao 11. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas aquele que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Com a frase, nisto conhecemos o amor, o apóstolo João introduz o parâmetro de amor que se reflete no cristianismo genuíno. Ele se torna a escala de medida de toda a expressão de amor. João apresenta a terceira característica dos filhos de Satanás em termos de sua falta de amor. Os filhos de Satanás distinguem-se pela indiferença para com as necessidades dos outros. Cristo deu a sua vida por nós. Esta frase é uma frase própria do apóstolo João. Olha só o que diz em João capítulo 10. Agora, Evangelho de João. Evangelho de João capítulo 10, versículo 11, 15 e 17 ao 18. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Agora, João 10, 15. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. João 10, do 17 ao 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para tornar a tomá-la. Este mandado recebi de meu Pai. Agora, João 13, 37 e 38. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Jesus respondeu, tu darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, que de modo algum cantará o galo antes que me negues 3 vezes. João 13, do 37 ao 38. E João 15, 13. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Então, Cristo deu a sua vida por nós. É uma frase
típica de João, né? Que a gente vê aqui as expressões no Evangelho, no próprio Evangelho de João, que também diz respeito a se desfazer de algo, né? O amor diz respeito também, o amor está muito ligado à renúncia, o amor está muito ligado a você se desfazer de algo, o amor está ligado a dar a sua vida, a entregar, a se render, a renunciar a algo, a se doar, ok? É impossível amar sem doar, é impossível amar sem renunciar a sua vida por amor a Jesus. O amor cristão, o amor do tipo de Deus, é um amor altruísta e doador. Ao entregar a sua vida por todos nós, Cristo tipificou a verdadeira natureza do amor cristão. Olha só o que diz João 15, do 12 ao 13. O meu mandamento é este: amai. Nem tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. Filipenses 2, do 5 ao 8. Filipenses 2, do 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. 1 de Pedro 2. 1 Pedro 1 Pedro 2, do 17 ao... 1 Pedro 2, do 19 ao 23. 1 Pedro 2, do 19 ao 23. Pois isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Mas que glória é essa, que se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se, porém, fazendo o bem sois afligidos e o suportai com paciência, isto é agradável a Deus. Para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Antes entregava-se àquele que julga justamente. Dar a nossa vida pelos irmãos diz respeito à atitude de, como seguidores de Jesus, amarmos uns aos outros de acordo com o mesmo parâmetro de amor que ele usou para conosco. Como é que Deus como é que Deus fez para expressar ou para demonstrar o seu amor para conosco? A palavra de Deus diz, né, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como Deus fez para demonstrar o seu amor? Ele se doou, ele doou, na verdade, o seu próprio Filho, o unigênito Jesus Cristo. Assim sendo, aquele que possui recursos deste mundo não pode cerrar o seu coração à necessidade alheia. O verdadeiro amor não está necessariamente limitado a sacrifícios supremos, como necessariamente você tem que dar a sua vida, né? Como aqueles terroristas lá, seguidores de Maomé, né? Mas é demonstrado também em sacrifícios menores, como estender a mão ao que carece da nossa ajuda. O amor cristão genuíno é desprovido de avareza e se expressa na provisão sacrificial para satisfazer as necessidades dos outros, principalmente os irmãos da família da fé, conforme está escrito em Gálatas 6, versículo 10.
Gálatas 6, versículo 10, vai dizer: no 9 diz, né? E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, o amor do tipo de Deus é um amor prático, cuja motivação é ajudar os outros. Olha só o que diz em 1 Timóteo, nós estudamos esses dias, né? 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Depois, Hebreus 13, 16, que nós também estudamos recentemente, aqui no meu canal do Instagram. Hebreus 13, 16. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus 13, 16. E depois Tiago 2, do 14 ao 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Na verdade, eu pulei alguns versículos aqui. Eu vou ler do versículo 14. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Ou morta em si mesmo. Onde não há esse tipo de amor altruísta, generoso, doador, a presença do amor de Deus é questionável. É questionável. Quando falta esse tipo de amor, a presença de Deus na vida da pessoa é questionável. Sendo assim, também pode ser questionado se a pessoa é filha do Senhor ou filha do adversário. Ao usar a expressão não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade, João estava afirmando que falar que ama não é o suficiente. O amor não é sentimental, mas ele consiste em obras e prática. O amor é prático. O amor do tipo de Deus, ele é prático. Um estilo de vida caracterizado pelo amor em ação é prova demonstrável de salvação. Diante dos fatos, ao usar a expressão nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração, João estava apresentando 3 benefícios do amor para o cristão verdadeiro. E o primeiro e o principal benefício é a certeza de salvação, uma vez que o amor em ação é a prova da profissão de fé cristã. Conforme, 1 de João 4, 7, que diz: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. Finalmente, Evangelho de João, para nós encerrarmos aqui essa devocional noturna, se eu posso assim chamar, João 13,
do 34 ao 35. João 13, do 34 ao 35. Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós. Assim deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Note que Jesus aqui deu uma instrução. Como se faz para descobrir quem é de fato um discípulo, um seguidor de Jesus? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, disse Jesus Cristo, se vos amardes uns aos outros. Amor em prática. Amém, queridos? Queria compartilhar esse breve estudo aqui sobre o vivenciar o amor do tipo de Deus, o amor de Cristo. Amém? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode estar nele o amor de Deus? Fica aí essa interrogação para nós nessa noite. Beijo no seu coração. Se gostou, compartilhe.